Nós vamos, se Deus quiser, hoje concluir a nossa exposição do capítulo 12 do Evangelho de João. Quero convidá-los então a abrir as Escrituras. João capítulo 12. Vamos ler do verso 44 até o fim. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê, a mim vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Amém. Vamos à presença de Deus e oração mais uma vez, irmãos. Ó Deus, nós bendizemos o Teu nome, mais uma vez, pela oportunidade de ouvirmos a Tua voz. Esse é um privilégio que a Tua igreja tem, Senhor. A igreja do Senhor que habitará os céus contigo, que um dia vai se encontrar com o seu noivo. Ela tem o privilégio de ser adornada, preparada para o dia desse casamento, por meio da pregação, do ensino da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Glorifica o Teu nome no nosso meio. Edifica a Tua igreja, restaura as almas, muda a sorte dos homens, ó Deus. E assim eles possam dizer: nós estamos como quem sonha, porque o Senhor restaurou a nossa sorte. Abençoa a Tua igreja e glorifica o Teu nome nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Essa é a última palavra de Cristo como dirigindo-se publicamente aos homens do Evangelho de João. Essa é uma informação aparentemente despretensiosa, mas ela é importantíssima pelo conteúdo que ele escolhe falar no seu último discurso antes do seu sacrifício. Porque o Evangelho de João fala que Deus é amor, que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele veio salvar os homens. E nós nos esquecemos de que Ele escolhe falar desse tema ainda, mas ainda dizer: haverá um dia em que todos aqueles que ouviram a minha voz e não se arrependeram dos seus pecados serão julgados. Haverá um dia de juízo e nós não podemos perder de vista esse conceito. Haverá um dia de julgamento. O Senhor descreve isso e, ao escolher esse tema, Ele se coloca em oposição frontal ao estilo de vida dos personagens que acabaram de encerrar a sua história no texto. Se você voltar comigo, no mesmo capítulo, nos versos anteriores, veja, no verso 42, contudo muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É interessante que o texto em seguida diz: e Jesus clamou.
Isto é, não é que ele simplesmente disse. Ele clama diante dos homens, porque essa é a verdade única. E ele então ele mostra exatamente qual a relação entre ele e o Pai. O que eu vim buscar não é a minha glória, mas a glória de Deus. O que vocês rejeitaram, o que vocês não vieram, o que vocês não amam, exatamente isso que eu vim fazer. E ele clama dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E a quem me vê a mim, vê aquele, e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Percebe que ele funde as duas coisas de maneira impressionante no seu discurso. Quem crê nele, crê naquele que o enviou. E quem o vê, veja, e essa expressão, vê aquele que o enviou. Isso está exatamente no final do 44. Não é? Não, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. E esse é o ponto. Quem crê em mim, crê naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. A glória de Cristo está posta numa lógica irrefutável. Eu vim buscar a glória do Pai. E vim mostrar também que o meu ensinamento não é ensinamento de homens. Que a minha mensagem não é mensagem de homens. É a mensagem que veio do céu. Eu não vim buscar a glória dos homens, eu vim buscar a glória de Deus. A mensagem que eu ensino é a mensagem que veio do céu, não é a mensagem que veio dos homens. Como muitos podem até imaginar que seja isso que Cristo está, de alguma forma, ensinando no texto. Ora, olhando para a narrativa que se encerra, Jesus não apenas ao dizer isso, ele passa então a descrever o juízo que virá sobre os homens, porque não creem nessas verdades que ele acaba de declarar. Porque não creem na verdade que ele acaba de declarar. Voltando para o texto que nós acabamos de ler no mesmo capítulo, você vai ver que, veja aqui no verso 42, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles creram nele, mas amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O fato de professar a nossa fé, ou de declarar que cremos em Cristo, precisa ser revelado de forma muito clara, no modo exatamente como eu vivo. O que é que eu busco e o que eu faço nessa vida declara o que sobre a minha fé? Então Cristo vai, e na frente, e na sequência do texto ele diz assim: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. E aqui ele entra um discurso bem interessante, porque essa é a verdade que os profetas, ou alguns deles, não conseguiram conectar. O Cristo que veio salvar é o mesmo que voltará, mas ele não veio salvar e julgar no mesmo ato. É verdade que o que ele fala, o que ele ensina, será o que julgará os homens no fim. É o que ele passa a dizer. Veja a relação. Veja no verso 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido. O que eu digo, o que eu ensino, é o que vos julgará. E ele diz, essa o julgará no último dia.
a mensagem que ouviste o julgará no último dia. Essa linguagem, irmãos, ela mostra, primeiro, que ele não veio julgar, mas ele vai julgar. Mas as bases do julgamento já estão lançadas. A verdade que ouvimos. O que ouvimos é o que nos julgará no fim. E o que nos julgará no fim revelará exatamente a nossa relação de incredulidade ou credulidade com aquilo que nós ouvimos. E ninguém poderá escapar disso. Ninguém poderá escapar desse princípio. Perceba, irmãos, que voltando para a realidade do juízo, que é o grande foco, porque encerra a narrativa com isso, Jesus está dizendo àqueles homens e dizendo à igreja: vocês têm a oportunidade de ouvir do Evangelho, vocês têm a oportunidade de ouvir de Cristo, vocês têm o privilégio de, sentados, ouvirem dominicalmente a verdade de Cristo, mas isso não é um clube social. Essa verdade não quer fazer de vocês sócio de um time. Se vocês não crerem nessas palavras, vocês estão condenados por toda a eternidade. Essa verdade não é a verdade do politicamente correto da nossa geração, que existem muitas verdades, cada um fica com a sua. Se haverá um dia de juízo, existe uma verdade. E se haverá um dia de julgamento, existe um padrão para o julgamento. O que a sociedade nega é a ideia de um juízo final. Porque sem juízo final, não há verdade e não há padrão para que esse juízo ocorra. Mas Cristo, que é amor e que prega o evangelho da salvação, porque Ele é o evangelho, Ele diz: a minha palavra te julgará. A minha palavra te julgará. Ouvistes a minha voz e resolvestes viver do teu jeito. Foste exortado a andar de conformidade com os princípios da palavra, mas negastes as Escrituras para viver da tua maneira. Certamente o juízo te alcançará. Como isso vai acontecer, irmãos? Aí nós vamos voltar então para a sequência do texto, do verso 44 ao 50, que é importante analisarmos para entendermos essa ideia do juízo que passa então a ser central no texto sagrado. Veja que Jesus diz: quem crê em mim, né? Veja a expressão: aquele que crê em mim, ele vai me ver, ele vai crer naquele que me enviou, ele vai crer naquele que me enviou. O que é o texto? Veja, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, e quem me vê, a mim, vê aquele que me enviou. O que ele está dizendo é: você não crê no mero homem. Não é simplesmente um mero homem. Você está crendo naquele que é o Filho de Deus, igual em poder e glória com o Pai. Daí a relação: se você crê em mim, você crê naquele que me enviou. E se você me vê, essa expressão, o verso 45, e quem me vê, a mim, vê aquele que me enviou. Você percebe a unidade? Você não poderá ver o Pai se não for por mim. Essa verdade de João, muito clara, no capítulo 1 de João, por favor, depois voltaremos para esse texto, mas no capítulo 1 de João, especificamente, o verso 18, veja o que diz o texto sagrado: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus.
O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Você não poderá ver a Deus se você não vê Jesus Cristo. Entende aí, o ver Jesus Cristo não é ter a capacidade de enxergar, porque todos eles estão vendo Cristo. Aqui é sinônimo de crer. Se você crê em mim, você crê no Pai. Se você vê a mim, você vê ao Pai. E é o que Cristo está exatamente dizendo aqui no texto. A lógica do Senhor Jesus Cristo, então, nos ensina que essa mensagem é proferida por aquele que não é simplesmente um mero homem. Ele é o Filho de Deus, igual em poder e glória com o Pai. Isso seria para nós suficiente para entendermos a glória desse evangelho, irmãos. Só isso seria suficiente para nós entendermos a glória desse evangelho. Olhando para a Escritura ainda, podemos então dizer: a fé não termina em Cristo, mas por meio dele, ele é levado ao Pai, que o enviou. Você percebe? O propósito é: se você crê em mim, você crê no Pai. Se você vê a mim, você vê ao Pai. Ele é o caminho pelo qual você conhecerá o Pai. A doutrina de Cristo é crida e recebida como verdade de Deus, não verdade de homens. É a verdade que procede de Deus. Não tenha dúvida, irmãos. Cristo, ele vai se humilhar para que as pessoas possam ver a Deus. E aí você vai entender isso. Palavras de Matthew Henry. Cristianismo não é feito de filosofia ou política, mas o cristianismo é feito de pura divindade. Preste atenção nisso. Palavra de Matthew Henry. O cristianismo não é feito de filosofia nem de política, mas de pura divindade. Aquele que me vê, que é o mesmo que aquele que crê em mim, porque vê o olho é a alma, o olho, sem dúvida alguma, ele é aquilo que revela a nossa alma. O olhar revela a nossa alma. Aquele que vê a Cristo vê aquele que o enviou. Conhecer a Cristo, irmãos, é conhecer a Deus. Essa é a expressão bíblica muito clara. Jesus Cristo revela a glória do Pai, e não há como nós conhecermos a Deus se não for por meio daquele que foi enviado pelo próprio Pai. Linguagem de Jesus Cristo, a religião e a mensagem que ele prega procede de Deus, e o que ele fala é a verdade, porque veio da parte de Deus. Cristo, como mediador, era o representante do Pai nessa sua relação com o homem. É por isso que ele é a luz, a lei, o amor que é comunicado a nós por meio dele. Por isso, ver a Cristo, não é? Ver a Cristo significa ver o Pai como o nosso dono, o nosso Senhor, o nosso governador, o nosso benfeitor, o nosso Criador, o nosso Redentor. Porque Deus lida com o homem caído dessa forma, fazendo com que o seu filho, que voluntariamente, sendo Deus, voluntariamente se fez homem, como nós, para que por meio dele pudéssemos ver o Pai. Não haveria possibilidade alguma de conhecermos a Deus se o próprio Deus não se desse a conhecer por meio do Evangelho. Você deseja ver a Deus? Creia em Jesus Cristo. Você deseja conhecer o Pai?
creia em Jesus Cristo. Se não for assim, você não vai poder conhecê-lo. Interessante que essa fé é a fé que é destacada em João em todos os lugares. Por exemplo, no capítulo 17 de João, por favor, na oração sacerdotal, texto que aguardo, às vezes eu quero correr para poder chegar nele, mas João é tão rico que eu não posso fazê-lo, eu preciso pregar passo a passo mesmo. Mas João, no capítulo 4, João 17, verso 1 a 4, diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a fé verdadeira, porque ele foi enviado por Deus. Se você crê em Cristo, você crê naquele que o enviou. Não há como fugir desse princípio. Entretanto, no capítulo 12, no texto que nós estamos trabalhando, logicamente há um princípio que nos ajuda a compreender melhor a sequência desse benefício dado pelo Senhor. Quando ele diz assim, no verso 46, veja: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu vim como luz ao mundo, a fim de que aquele que crê em mim, isto é, judeu ou gentil, não habite mais nas trevas. Veja, irmãos, o caráter de Cristo, a pessoa de Cristo. Ele diz assim: eu vim como luz para o mundo. Eu vim como luz para o mundo. Isso significa, irmãos, que ele tinha um ser, e um ser como luz, antes dele vir ao mundo. Como o sol, antes de surgir no horizonte. Os profetas e apóstolos, eles foram feitos luz para o mundo. Mas Cristo somente veio como luz neste mundo, tendo diante dele a gloriosa luz que ilumina o mundo. Esse é o conforto dos cristãos, irmãos. Eles não habitarão em trevas. Aqueles que creem em mim, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Você entende que o Evangelho veio de Deus, e quem vê Cristo conhece aquele que o enviou. E quem conhece a Cristo conhece a luz e é liberto das trevas. Logo ele faz uma divisão clara: se você não está em Cristo, você anda nas trevas. E esse é o conforto do crente: nós não habitaremos mais em trevas. Nós poderemos não ter onde reclinar a cabeça. Nós poderemos não ter saúde. Nós podemos até mesmo não ter onde morar. Podemos ser abandonados pelos homens. Mas uma coisa não acontecerá conosco: nós nunca andaremos em trevas. Porque quando nos faltar todas as coisas, nós podemos ver aquilo que nós temos em Cristo. Nós nunca andaremos em trevas. Como criança, eu sei que nossos filhos estão aqui espalhados. Eu sei que tem aquele negócio do terror noturno. Tem um negócio lá que a pessoa tem medo da noite, e você eu deixo uma luzinha para o menino para ele não ficar com medo. Lembre-se disso, meu filho. Preste atenção, criança. Você que tem medo da escuridão, preste atenção nisso.
Se você tem Cristo, se você creu no Evangelho de Cristo, você nunca andará em trevas, mesmo que falte luz na casa, você nunca andará em trevas. Porque Jesus Cristo é a luz que veio ao mundo. Quem crê nele não anda em trevas. Podemos andar nas trevas da aflição, do temor, da carência, da necessidade, mas nunca, 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 nunca essas trevas ou essa tristeza poderá ser suficiente para nos desviar, porque enxergamos como ao meio-dia, mesmo nas densas trevas. Porque somos chamados a olhar e dizer: olhe para a luz, olhe para Cristo, e você será salvo. Aqueles que têm Cristo são libertos das trevas, e essas trevas perpétuas, irmãos, que habita para sempre, onde não há luz nesse lugar, não há esperança. Nós somos livres da desesperança, livres das trevas, por causa do Evangelho. Na sequência do texto, no verso 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Qualquer homem, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Jesus diz: eu não o julgo. Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Preste bem atenção nisso. O que ouve a palavra e não pratica, que não obedece, que não confia, eu não julgo, diz o Senhor. Interessante porque essa forma de dizer eu não julgo, ele vai ser julgado no último dia, é algo próprio do ser de Deus, a sua bondade, a sua paciência, a sua misericórdia. Mas perceba, você ouve a palavra e não crê, você ouve e não crê, você não é julgado, você não é condenado imediatamente. Veja, isso foi que causou angústia em João. Ele preso, ele só pregava assim, era essa a mensagem de João. Raça de víboras! Agora, João está preso, os que o prenderam estão festejando, o mundo está muito bem, eles estão alegres, todo mundo festejando, vivendo na carnalidade dos seus desejos, e nenhum juízo sobre ninguém. Ele diz: é o Senhor mesmo que vem, ou vai vir outro? Porque eu não estou vendo o juízo sobre esses homens. Jesus, de maneira maravilhosa, como falamos domingo, chama os discípulos de João e diz: diga a ele, os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão andando, os mortos estão ressuscitando. E tem sido pregado o Evangelho aos pobres. Nessa profecia que Cristo cita, na segunda parte dela fala do juízo de Deus sobre os homens. Jesus só cita a primeira parte da profecia. Como que dizendo: diga a ele que se cumpriu a primeira parte. Agora Jesus está dizendo: eu voltarei para julgar. E a base do meu julgamento é a palavra que eu tenho dito. E vocês têm rejeitado.
que vai ser usado contra vocês é a palavra que tem sido proclamada e não tem sido ouvida. Aqueles que são incrédulos, como é descrito a incredulidade no texto? Os que escutam a palavra, mas não praticam. Eles serão condenados. Eles serão condenados, porque ouviram e não creram. Aqueles homens que acabaram de ouvir o Evangelho e creram em Cristo, mas o texto diz, eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles creram, mas não praticaram. Eles disseram, esse é o Cristo que eu quero. Mas eles vivem como se fossem incrédulos. Eles amam mais a glória desse mundo do que a glória de Deus. Aqueles que ouviram, aqueles que ouvirão a palavra, esses são aqueles que serão salvos. Mas aqueles que escutam a palavra e não praticam, aqueles que serão condenados. Esse é o aspecto maligno, irmãos. Eles não recebem a palavra de Cristo. Eles rejeitam Cristo. Essa é a expressão no verso 48, veja. Quem me rejeita, você entende? Aqui não é simplesmente a incredulidade, eles rejeitam Cristo. Eles não admitem esse evangelho. Entenda isso aqui, irmãos, mais uma vez. Onde a bandeira do evangelho é levantada, nenhuma neutralidade é admitida. Ou o homem é sujeito a Cristo, ou ele é inimigo dele. Não existe neutralidade. Uma vez que a bandeira do evangelho é hasteada e proclamada, não existe meio termo. Ou você é inimigo de Cristo, ou você se sujeita a ele e se submete ao seu governo. A maravilhosa paciência do evangelho, do nosso Senhor Jesus Cristo, é exercitada aqui, quando ele diz, eu não julgo. Ainda não. João não viu isso, porque ainda não. Cristo não era apressado em tirar vantagem daqueles que rejeitavam a oferta livre do Evangelho, mas ele continuava esperando graciosamente. Ele não matava aqueles que o contradiziam. Ele nunca fez intercessão contra Israel, como o próprio Elias fez. Embora ele tivesse autoridade para julgar, ele suspendeu a execução, porque ele tinha uma obra de outra natureza para fazer primeiro. Isto é, salvar o mundo. Ainda é tempo de salvar o mundo. Para salvar verdadeiramente aqueles que foram dados a ele pelo Pai, para oferecer o Evangelho a todo mundo e salvá-los dos seus pecados, ele sacrifica-se a si mesmo. Ele espera com paciência. Agora, o juízo não estava ainda na hora e não podia ocorrer junto com a salvação. Na sua humilhação, o seu julgamento foi tirado e foi suspendido por um pouco de tempo. Na sua humilhação. Mas ele diz, haverá um grande dia. Versículo 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia.
essa o julgará no último dia. Você sabe o que vai acontecer, irmãos? A paciência dele será combustível para o nosso juízo. A graça, a bondade, a longanimidade, a paciência. Nós não poderemos tripudiar dos atributos de Deus até o fim. Ele dirá: você ouviu a minha voz e você permaneceu na vida que você tinha. Mas ainda, você ouviu de novo a minha voz. Mas ainda, você ouviu de novo, de novo, de novo, de novo a minha voz. Pacientemente, eu falei contigo. Domingo a domingo eu falei contigo. Eu te avisei. Eu fui bondoso contigo. Agora, você tripudiou da minha paciência, da minha bondade, da minha misericórdia. E isso será usado contra você no último dia. Isso será usado contra você no último dia. Não há como fugir dessa verdade. Nada é mais terrível, irmãos, do que abusar da paciência e da graça de Deus. Embora, por enquanto, a misericórdia se alegra sobre o juízo, mas haverá um dia que Deus mandará um juízo sem misericórdia. Sem misericórdia. Esse julgamento está reservado para o último dia. O dia do julgamento sobre todos os incrédulos. E vocês que ouviram e amaram essa religião do mundo, que diz para você que todo mundo está certo, que todo caminho leva a Deus, que o que importa é você não viver para Deus, isso é radicalismo, isso é coisa de crente neopuritano, isso é coisa de radical. Você que creu nessa religião, um pouco de verdade, um pouco de não verdade, todo mundo está certo, todo mundo não está errado, cada um tem sua maneira, é assim mesmo, e nós vamos vivendo a vida assim. Você que creu nessa religião, numa verdade que não veio de Deus, porque por meio dessa verdade você não viu a face de Deus. Você só vê a face de Deus em Cristo e no Evangelho dele. Você não viu a face de Deus. E a justiça divina apontou um dia. E esse dia virá. E qual as bases desse julgamento? As palavras que eu tenho dito. Essa te julgará no último dia. Eles serão convencidos do seu pecado. Cada palavra falada, cada palavra de Cristo, cada sermão, cada argumento, cada oferta bondosa,
cada movimento da igreja em sua direção, cada palavra, cada ensino, cada verdade, cada momento de choro com você, de sofrimento, cada momento, cada ação da graça de Deus será combustível contra você naquele dia. A palavra que eu tenho dito será usada contra você. Vocês serão julgados de acordo com aquilo que Deus falou. E é interessante que Paulo, ou melhor, que João, descrevendo as palavras de Cristo, ele diz assim, na sequência, versos 49 e 50, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo como o Pai me tem dito, assim o falo. O Senhor Jesus Cristo aprendeu a obediência antes de nos ensinar, embora Ele fosse o Filho de Deus. O Senhor Deus ordenou primeiro a Adão, e ele, por sua desobediência, arruinou toda a raça humana. Então ele ordenou de novo ao segundo Adão, e por sua obediência, ele nos salvou. Ele disse o que dizer, e disse o que fazer. Coisa impressionante. Ele disse o que falar e o que fazer. Ele pregava o que o Pai ordenou. E ele fala então de um julgamento no último dia, porque ele tinha ordenação para fazê-lo. E ele diz, o mandamento dele é vida eterna. As instruções dadas por Cristo, irmãos, como profeta, sempre foram essas. Veja, isso é importante entender, no verso 50. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Veja, por favor, na primeira carta de João, no capítulo 5, verso 11, as palavras do Senhor. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11. Diz assim as Sagradas Escrituras. E a testemunha é essa, que Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna é esta, e a vida eterna está em seu Filho. E a vida está em seu Filho. Ele diz, o mandamento dele é a vida eterna. Veja, ele nos deu a vida eterna. Essa é a testemunha que Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna está no Filho. Você entender isso, a respeito de Cristo, não apenas esse texto, mas ainda no capítulo 17, verso 2 de João. 17, verso 2 de João, por favor. João 17, versículo 2, diz assim a palavra de Deus. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Palavras de Jesus são claras na sua oração. Ele está exatamente declarando isso. Quando o verso 50 do capítulo 12 diz, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Jesus Cristo é a vida eterna. O poder dado a Cristo como rei foi dar a vida eterna. Cristo disse, eu sei que é assim. Isso é muito importante, irmãos. Veja como será justo
o juízo sobre aqueles que rejeitam a Cristo e a sua palavra. Porque aqueles que rejeitam a Cristo, rejeitam a vida eterna. Os que não creem na sua palavra, não aceitam a vida eterna. Eles renunciam à vida eterna. Não apenas a palavra de Cristo vai julgá-los, mas a sua própria palavra. Porque eles decidiram, eles renunciaram, se tornaram contra o Senhor. Interessante que a verdade exposta aqui, irmãos, ela é de grande encorajamento de fé. E nós podemos descansar nossa alma sobre essas verdades aqui. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, nós temos a vida eterna. Nós temos a vida eterna. Jesus Cristo fez tudo o que o Pai ordenou. E nele nós temos a vida e a vida eterna. João Calvino, comentando o final dessa narrativa, de maneira impressionante, ele diz assim, quando Cristo menciona o julgamento no final, Calvino diz, ele nos lembra que a punição que agora atenta contra aqueles que fazem chacota com o Senhor, os que fazem chacota, os que brincam com o seu nome, os que escarnecem do Senhor, hoje estão escapando, Calvino diz. Nós somos lembrados aqui que haverá um dia que isso será abertamente manifestado. E esses que não creram no seu nome e se tornaram inimigos de Deus, eles serão condenados. Mas o conforto, diz Calvino, é o conforto para o piedoso. Consolação inigualável, diz Calvino. Porque nós que cremos no seu nome, não teremos um tribunal que nos condene, mas nós teremos um tribunal que nos absolverá em Cristo Jesus. Eles já são membros dos céus. Eles já creram no Senhor. E ele usa essa palavra, palavras de João Calvino, onde a fé do Evangelho encontra lugar, o tribunal de Deus é erigido para salvar e não para condenar. Mas onde a fé do Evangelho não encontra assento, o tribunal de Deus é levantado para julgar os homens. Preste atenção nas palavras finais de Jesus Cristo e preste atenção no comentário que Calvino faz, quando ele diz: as coisas, pois, que eu falo, diz Jesus, como o Pai me tem dito, assim falo. Ele diz, existe apenas um legislador, Calvino diz, que é capaz de salvar e destruir. Agora veja quão monstruoso é o sacrilégio das igrejas, que de maneira indigna trazem invenções que Deus não ordenou para o meio delas. E essas palavras falam mais deles
do que o Filho de Deus. E fala o que Deus não falou, e ordena o que Deus não ordenou. Se o próprio Filho disse, Calvino afirma, eu falo como o Pai me tem dito, assim eu falo aquilo que Ele diz. Eu faço o que Ele manda. Como a igreja do Senhor se atreve a praticar qualquer coisa que Ele não tenha ordenado, ou inventar qualquer coisa que Ele não tenha dito, se o próprio Cristo disse, eu falo o que Ele me diz. Esse mandamento é vida eterna. Esse é o fruto dessa doutrina, irmãos. Você que está em Cristo, você pode se alegrar hoje. Você que creu no seu nome, você pode se alegrar hoje. Mas você que tem rejeitado o Evangelho, você ainda vai provar mais um pouco da paciência de Deus. Mais um pouco. Eu não sei quanto tempo. Mais um pouco. Apresse os teus passos, meu irmão, hoje. Submeta-se ao Senhor. Só Ele pode te dar a vida eterna. E você não vai ver a face de Deus se não for pela face de Cristo. Você não encontrará salvação se não for por meio da obra dele. Hoje, mais uma vez, o Senhor falou contigo. O que vais fazer hoje com o que Deus te falou? Vais amar mais esse mundo do que a glória de Deus? Ou vai hoje entregar a tua vida plenamente ao Senhor? E você, irmão, que já está em Cristo, conforta o teu coração. As trevas que você andava já não anda mais. Você agora anda na luz. E o Salvador que te foi oferecido, Ele é perfeito. E Ele te dá a vida eterna. Você pode ter certeza disso. E no dia do julgamento, você ouvirá do Senhor: entrai no lugar que foi preparado para você, filho bendito, fiel. Entrai, assente-se à mesa comigo. Aquele tribunal se ouvirá a doce voz de Deus. Mas para o que não está em Cristo, será dia de grande terror. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra nessa noite. Fala ao coração do teu povo, Senhor. Ao nosso coração essa noite. Poderosamente, ó Deus. Pelo amor do teu nome, salva a tua igreja, o teu povo. Abre o nosso entendimento. E nos ajuda, Senhor, a compreender a glória do teu Evangelho. E nos apegarmos a cada dia a Cristo,
a nossa esperança, vida eterna, salvação e redenção, sabedoria, justiça. Tu és tudo para nós, Senhor. E em Ti, Senhor, nós seremos salvos no último dia. Como diz o apóstolo Paulo, nós aguardamos do céu a vinda do Salvador. O Senhor voltará. Sim, o Senhor voltará. Maranata, vem, Senhor Jesus. Que a Tua glória se revele a nós a cada dia. E assim vivamos contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Coloquemos-nos de pé, irmãos, diante do nosso Deus, com alegria diante dEle. Cantemos ao Senhor. O hino de número 122 do nosso inário.